Tá, começou a gravação. Tá, o que acontece? A gente conversou com um pouquinho da direção. Primeiro, boa noite. A gente conversou um pouquinho com a direção, vendo o que é, sobre o negócio dos horários, etc. Ahn, o que ficou, o que foi passado pra gente era realmente 2 horas. O que acontece é que a maioria das aulas não costumava chegar a 2 horas. Então eles acabaram colocando 1 hora mesmo, porque a maioria das aulas geralmente é 1 hora. Então, eu e meu coleguinha aqui de, de aulas, a gente decidiu. Calma lá. A gente decidiu tentar encurtar um pouco. Bom, olá, seja bem-vindo. A gente tentar não encurtar, mas tentar deixar um pouco mais fácil para as pessoas frequentarem, no sentido, por exemplo, tentar não demorar 2 horas inteiras. Não podemos prometer, porque certas aulas vão ser mais longas. A aula de variáveis e tipos foi longa, a gente está fazendo uma parte 2 dessa hoje. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas a gente vai tentar dar uma maneirada nos horários e outra coisa, a gente vai passar as listas de frequência depois de mais ou menos 1 hora de aula. Então, no caso, por exemplo, se a aula passar das 10 horas, a gente vai passar a lista de frequência às 10 horas. Se a aula tiver para terminar antes, a gente deixa uns 10 minutos para o povo assinar nome, etc. Fazer a lista de frequência e depois a gente fecha a chamada. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá, vou supor que não. Bom, qual que era a segunda coisa? Tinha mais alguma coisa que era pra gente falar. A gente falou dos horários. As aulas no YouTube. Infelizmente, por uma incompetência de seu querido professor, a gente acabou perdendo a gravação da segunda aula. Yay! Mas a gente tem uns slides e eu tô planejando fazer uma gravação em separado para ficar como aula 2. Não é uma coisa ao vivo, mas é o que nós vamos ter para hoje, então melhor do que nada. Mas as aulas estão sendo organizadas para postar no YouTube. A direção já confirmou que eles estão trabalhando nisso para postar. Tudo bem, sem dúvida. Ok. Tá, deixa eu. Confirma para mim se está aparecendo a tela aqui do. Como é que fala? Do Open Board, bora ver se. Ixi. Ah, meu Deus, eu compartilhei a tela inteira porque eu não tenho como. Calma lá. Tem que ser tela inteira. Não vai ter outra opção. Cadê? Aqui. Tá. Ok. Todo mundo vendo, todo mundo tranquilo, todo mundo já antenado. Tá, tá vendo o quadro branco aí, o quadro negro. Tá. Deixa eu passar aqui no. Conectar aqui a mesinha. Pronto. Todo mundo pronto? Ok. Só ver o negócio no OBS aqui pra ver se isso aqui tá funcionando certo. Isso aqui era pra estar funcionando certo. Se-
por algum motivo não tá indo. Bizarro, mas ok. De alternador automático. Ah, é porque eu inverti o bagulho. Essa daqui tem que ser a outra cena. Tá. Agora, em teoria, deve estar indo na gravação. Tá. Tá indo. Ok. Bom, a aula de hoje vai ser curta, gente. A gente vai mais prática, mais. Como é que fala? Vai ser mais prática mesmo, porque a última aula a gente viu muita teoria. E a gente vai fazer meio que uma parte 2 da aula da última aula. Para aqueles que lembram, a nossa última aula foi sobre variáveis. Variáveis, tipos de variáveis e operações matemáticas. Hoje a gente vai complementar um pouquinho sobre operações matemáticas. Deixa eu desativar isso aqui, porque isso aqui vai ser uma dor de cabeça. Por umas 2 horas. Tá. A gente vai ver um pouco mais sobre operações matemáticas, algumas coisas, uma revisão leve de matemática, para quem não está lembrado. E a gente vai ver algumas práticas que a gente vai fazer na aula de hoje para reforçar os conteúdos de tipos e operações matemáticas, que é a coisa que a gente vai cobrar no dever de casa dessa semana. Bom, então vamos lá. Para aqueles que lembram. Eita, prela. Variáveis. E eu não sei escrever. Variáveis. Vamos lá. A gente viu que as variáveis eram como se fossem caixas que tinham coisas dentro. Vou botar assim. Elas tinham coisas dentro e não só isso, elas possuíam uma etiqueta ligada a elas, como por exemplo, formas. Cadê? Oh, meu Deus, eu não sei escrever. Formas. Bom, ah, tá. Eu pensei que eu não tava gravando. Tá, vamos lá. Variáveis. Variáveis são como caixas que armazenam coisas, valores, qualquer coisa que seja que você precise. E elas possuem uma etiqueta ligada a ela. É um nome. Alguma coisa que a identifica diferente de outras caixas. Então, por exemplo, neste exemplo aqui, eu desenhei uma caixa muito feiamente com algumas formas geométricas. Um círculo, um triângulo e um quadrado. E eu etiquetei essa caixa com formas. Então, toda vez que eu me referia, e aquela caixa de formas? Eu estou me referindo a essa caixa que tem um círculo, um triângulo e um quadrado. Ou um retângulo, dependendo do seu ponto de vista. Ah, nós vimos também que essas caixas elas podem ter determinadas categorias. Por exemplo, uma categoria de matemática. Uma categoria de matemática. Uma caixa relacionada a coisas a categoria de matemática tem coisas relacionadas à matemática. Então, no caso, nós temos uma caixa da categoria matemática intitulada formas. Muito simples, muito tranquilo, a coisa que a gente viu na aula passada. Quem não viu, a gente conversou com a direção, eles vão postar a aula, que essa sim foi, a gente não perdeu a gravação. Então, até aí tudo tranquilo. Como vocês entenderam isso, eu queria que vocês me relembrassem, gente,
quais são os tipos que a gente tem disponíveis para quem está fazendo em Portugal, os tipos em Portugal e para quem está fazendo em C, os tipos em C. Quem puder mandar aí no chat aí, a gente vai aguardando. Manuel tá aí? Repete. Ah, eu quero que vocês me digam. Vixe, deu bug no mic. Não escutei, falhou aqui. Oxi. Tá. Tá, vou repetir. Eu quero que vocês me relembrem. Vou reformular a pergunta até. Eu percebi que ela foi meio ruim. Vamos lá. Quais são os tipos em linguagem de programação? Quais são os tipos de variáveis existentes? Eita do chuvisco. Alô? Alô? Não escuta? Sim, tá escutando? Tá escutando. Tá, maravilha. Só habilita o aperte pra falar aí, porque tá um chuvisco. Melhorou? Tá, agora melhorou. Vamos lá. Lúcia Ferreira acabou de citar inteiro, real, caractere, lógico. Alana, int, float, boolean, char. Andrei, str, int, float, booleano, etc. Nice, ótimo. Tá todo mundo antenado então, tá todo mundo tranquilo. Então, como a gente tinha definido na última aula, nós temos o int, que é o conjunto dos inteiros, o -5, 7, 2, 0, 1 e por aí vai. Lembrando que o inteiro, geralmente, ele vai incluir números negativos, certo? Até onde eu vi, não existe nenhuma linguagem de programação que a gente usa no dia de hoje que não tem o int com números negativos, tá? Você pode fazer uma distinção dependendo da linguagem, e você pode definir que aquele inteiro pode armazenar só valores positivos. Mas isso é um outro papo que a gente vai discutir no outro momento, assim que a gente terminar essa minha revisão aqui. Mas inteiro, conjunto de números inteiros, positivos e negativos. Float, calma aí. Float, também conhecido como real. Eita, prelo que eu. Float também conhecido como real para nós brasileiros. É todo aquele que é 1/7, 0,333, 9,2. Eu vou descrever isso aqui em ponto, porque é pra gente já acostumar com o fato de que. Eu já vou explicar o porquê do porquê que tem que usar ponto. Tá, vamos lá. 1/7. Cadê a caneta? Ponto, ponto. 10,5. Pronto. E por aí vai. Pronto. Conjunto dos números reais, números fracionários. Aqueles números que possuem uma parte decimal 0,333, 9,2, 10,5 e por aí vai. 1/7 também, a divisão, o resultado dessa divisão é um número real. Geralmente, quando vocês estiverem lidando com divisão. Eita. Essa porcaria não. Quando vocês estiverem lidando com divisão, é uma boa ideia vocês usarem números reais.
Porque se você utilizar números inteiros e guardar no inteiro, você só vai guardar a parte inteira da divisão. Então, por exemplo, esse 1 dividido por 7 vai dar o quê? 0,1 dá 4, 0,15 uns quebrado aí. Se você colocar isso numa variável que é do tipo int, inteiro, ela vai armazenar 0. Eita preula. Foi mal. Tá. Ah, se você armazenar no inteiro, você vai armazenar só a parte inteira da divisão. Então, ao invés de dizer 0,1 quebrados, vai ser 0. Acabou. Aí, uma outra coisa a se lembrar é, números reais você utiliza, números float, utiliza ponto. Porque sistema americano. O sistema americano, aqui no Brasil a gente usa o ponto para demonstrar que é mil, milhão, bilhão. Mas nos Estados Unidos eles usam a vírgula. Então, para você denotar a parte decimal, você tem que usar, você escrever a parte inteira, ponto, parte decimal. Então, toda vez que vocês estiverem numa linguagem de programação, vai ser sempre assim. Garanto para vocês. Vai ser sempre assim. Se exibir diferente, vai ser porque um programador aleatório decidiu exibir de forma diferente. Mas por baixo dos panos sempre vai ser assim. E quando você estiver usando números na linguagem de programação, vai ser sempre assim. Pelo menos nas mais famosas. Eu não sei se vocês vão usar uma linguagem esotérica aí ou alguma outra coisa que faça muito diferente do que a gente está ensinando aqui. Mas no geral, pode confiar que é assim. Aí a gente apresentou o char, que é a coisa tipo os caracteres, caractere A, caractere B maiúsculo, caractere, sei lá, Número. caractere número, boa, caractere emoji, e por aí vai. Todos eles são caracteres. E a cadeia. Esse é o nome mais diferentão, mas a gente aqui vai se referir a ele como o string. Que esse sim é o texto de fato. Oi, eu sou o Goku. E por aí vai. Beleza. Até aí tudo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo lembra, todo mundo tá maravilhoso. Vocês estão top. Tem o booleano também, o booleano. O booleano é o mais fácil de todos. Ou ele é 0 ou é 1. Um. Botar true ou ele é false. Ou ele é verdadeiro ou é falso. Ou é 0 ou é 1. Um. Não existe nenhum outro valor para o booleano. Verdadeiro ou falso. A gente vai ver o booleano, principalmente quando a gente estiver vendo operações lógicas com... como é que fala? Operações lógicas com condicionais. Quando a gente estiver chegando lá, a gente vai dar uma olhada melhor sobre o tipo booleano, o que dá para fazer as magias negras. Mas no geral, esses são os tipos que vocês vão ver e vão presenciar e vão usar nas linguagens de programação. Tá. Vou apagar isso aqui. Ok. Vamos lá. Operações matemáticas. Operações matemáticas. Vamos lá. A gente tem a... Essa daqui é a parte que mais vai diferenciar de linguagem de programação. Não tanto as operações básicas todo mundo vai saber. Que é soma,
Deixa eu botar isso aqui entre parênteses, que senão vai confundir. Soma, subtração, multiplicação. A multiplicação, nesse caso, vai ser um asterisco. Ele não é x. Mul. E a divisão, que é a barra para a direita. Vou botar div. Pronto. Ok. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Todo mundo lembra dessas operações básicas. Repetindo o adendo. Divisão, o resultado é uma divisão real. Você está mexendo com frações. Então, o resultado vai ser um número que é, de certa forma, um número quebrado. Por mais que ele dê um valor exato, ele vai ser, tipo, por exemplo, eu dividi 4 por 2. O resultado é 2,0. Ele não é 2. 2 é um inteiro. O resultado de uma divisão é sempre um número real. Você pode converter para um inteiro, mas aí você tem que saber o que está fazendo. Certo? Isso é importante. Muita gente em C tem problema de operações com coisas em operações matemáticas, porque o C ele acaba convertendo implicitamente de um tipo para o outro. Então tome cuidado. Divisão, sempre coloque números reais. E armazene em variáveis da categoria real, do tipo real ou flutuante. Ok. Além das operações básicas, o que que você, qual que são as que vocês mais vão ver geralmente? É potenciação, e radiciação ou raiz. Essas são duas operações que, como é que fala? São duas operações que geralmente são muito utilizadas, por exemplo, para você calcular ah, raízes quadradas de equações de segundo grau. Agora, para quem não lembra desse conteúdo, fique sussa que eu dou uma leve relembrada de vocês. Qualquer fórmula que esteja nessa estrutura bem aqui, isso daqui é uma equação de segundo grau que você vai achar os valores para um determinado. Como é que fala? Você vai achar dois pontos que resolvem essa equação aqui sendo igual a zero, nesse caso. Então, o A vai ser 2, o B vai ser 3, o C vai ser 5. Então agora você vai aplicar uma fórmula que a fórmula utiliza potenciação em raízes. Você pode fazer isso em programação. Esse é o primeiro projeto, acho que foi o primeiro projeto que eu fiz na minha vida. Eu estava entediado e comecei a fazer um negócio em Python porque eu não tinha mais paciência para resolver operações de equações de segundo grau. Potenciação depende da linguagem. No caso, a gente está passando C, vocês vão usar essa função bem aqui. Pou com, sei lá, um argumento aqui. Nossa, como é? Base e expoente. Isso daqui é em C. Em Portugal, eu acho que deve ter alguma coisa. Tem potência, ô Emanuel? Tem, é potência. É potência? Tá. Uhum. Então, beleza. Em Portugal, potência.
Aí você fala, ah, mas parece a mesma coisa. Sim, mas por exemplo, a operação em si não vai mudar, mas o modo que você vai fazer essa operação pode mudar dependendo da onde você estiver. Por exemplo, isso daqui são duas funções, que no caso a primeira é C e a segunda é Portugal. Por quê? Porque a ideia é que você pode fazer a sua própria operação de potência. E você pode substituir por uma outra que dane-se. Agora, na linguagem Python, por exemplo, ele quer muito que você tenha as coisas prontas. Você não tem que fazer nada a mais. As coisas simples precisam ser feitas de forma simples. Então, por exemplo, potenciação é uma coisa, em teoria, simples. Então, se você quiser fazer 3 elevado a 2, para você fazer isso em Python, vou botar dois iguais aqui. Para você fazer em Python, você faria isso aqui. Isso aqui são dois símbolos de multiplicação. Isso daqui na linguagem Python é 3 elevado a 2. Isso é um exemplo de linguagem que pega a função a coisa de potência e muda e torna isso uma coisa embutida na linguagem. Então, sempre verifiquem de ver documentação, etc. Isso é importante. Raízes. Raízes, de forma embutida, só tem uma, Que é fé. que é SQRT. SQRT e o argumento aqui. Tá. SQRT. O que significa SQRT? Square root. Raiz quadrada. Só. Ah, mas se eu precisar tirar uma raiz de um outro índice. Bom, aí que vai entrar um conceito interessante que, deixa eu tirar aqui. Raiz quadrada de 4 é igual a 4 elevado a 1 sobre 2. Ou em uma forma mais genérica, a raiz quadrada de A é igual a elevado a 1 sobre. Vou botar o Bzinho aqui. Nossa, esse Bzinho ficou feio. Bzinho. 1 elevado a 1 sobre Bzinho. Nossa! Então quer dizer que dá para fazer em forma de potência. Uau! Então eu só precisaria chamar potência com a base, sei lá, B, e pegar 1.0 e dividir pelo índice. Sei lá, botar igual o outra coisa aqui. Uma base A elevada a 1 sobre B. B. Pronto, você tem uma, uma coisa para você tirar raízes de outros índices. E se você quiser abstrair ainda mais, você pode criar uma função que ela pega dois argumentos e tira a raiz do determinado índice. Então, percebe-se que é como se fosse um Lego. Você vai pegando coisas que você já sabia, ou pelo menos coisas que você já viu, de certa forma, como potência, e você aplica elas de uma forma que você pode adquirir outras coisas. Por exemplo, a gente só tinha potência. Imagine uma linguagem que só tem potência. Ora, só tenho potência, mas agora com esse conceito aqui, eu consigo tirar a raiz de qualquer número no planeta, de qualquer índice. Então, posso tirar a raiz quadrada só substituindo aquele b por 2. Ou então botando 0.5, porque 1 dividido por 2 é 0.5. Alguém aí tem alguma dúvida sobre o que a gente acabou de passar? Manda ver aí o chat aí pra... Passar. Tá.
Beleza. Eu sei que a gente viu muita coisa aqui, mas prometo que eu vou apresentar só mais uma coisa, porque essa coisa vai ser levemente importante, talvez, quando a gente vê loops. Ou pelo menos é interessante de você pelo menos saber isso, porque é útil. Muito útil. Tá, deixa eu apagar aqui. Tá. Por último, nós temos o... Eita, pera lá. Ah, tá, agora sim. Tá, por último, nós temos esse operador bem aqui. Quem chuta o que que é esse operador bem aí? E quem já viu esse operador bem aí, tenta não dar spoiler, porque é a graça. Bora ver quem sabe. Quem consegue chutar mais próximo. Bora ver quem vai. Tô esperando as respostas. Parece que todo mundo sabe. Ninguém respondeu. Rapaz. Ninguém vai soltar um chutezinho, não. Mas beleza, então. Isso daqui é o operador de resto. De divisão. Então vamos supor que ó, temos 4 dividido por 3. Isso aqui, o resultado vai ser 3. Oh, 3 não. Falei errado. O resultado disso aqui vai ser 1 com o restante 1. Então, subtrai 3, sobra 1. Pronto. Você tem um quociente. Você tem um quociente 1 com o restante 1. Ah, mas por que isso é importante? Ora, vamos supor, por exemplo, que eu quero passar. Sei lá, eu quero passar por. Sei lá. Eu quero que ele faça uma volta, por exemplo. Vamos supor que eu tenho isso aqui. Pli, pli, pli. Opa, desenhei errado. Vamos supor que eu tô bem aqui. Eu aqui nesse planetinha. E eu quero dar várias voltas nesse planeta aqui. Ora, para eu saber a posição de cada planeta, saber qual é o planeta, vamos supor, esse é o planeta 1, esse é o planeta 2, esse é o planeta 3. Ora, simplesmente faço o... Como é que fala? Nossa, pera lá que eu tô meio esquecido. Eu posso fazer de certa forma, sei lá, a posição que eu tô por cento de 3. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, sei lá, toda vez que passo por isso, eu somo, sei lá, vamos supor que eu quero saber o número de voltas que eu dei aqui. Toda vez que eu der uma volta, isso daqui vai voltar a ser zero. Então, toda vez que ele for zero, se isso daqui for, sei lá, igual a zero, então eu adiciono mais uma volta. Mais uma volta. Outro exemplo. Quero saber se o número é par. Como é que eu faço para saber se o número é par? Eu pego o número, divido por 2. Se der se der exato, é par. Se não, é ímpar. Deixa eu botar aqui não é ímpar. É ímpar.
Ora, mas como é que eu faço para saber se é exato ou não? O restante tem que ser zero. Ah, então para eu fazer isso, eu tenho que fazer aqui o número. Aqui. O restante da divisão de um número por 2, ela tem que ser igual a zero. Pronto, agora eu sei quais são os números pares. E tudo que não seguir essa regra é ímpar. É um operador útil. A gente tinha uma aplicação prática em alguma coisa de estruturas de dados e de vez em quando esse conhecimento é bom de você ter para algumas coisas que tornam-se mais fáceis se você utilizar esse operador. No geral, ele tende a não mudar. Eu não vi alguma linguagem de programação que esse operador mude. Mas, como eu disse, verifica a documentação dessa linguagem. Agora a gente vai passar. Primeiramente, espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém tiver dúvida, manda aí no chat. Eu vou passar a palavra para o Emanuel para ele seguir com a prática, a parte mais prática de hoje. Tá, boa noite. Estão me ouvindo? Tá, dá para te ouvir, mano. Tá, bora lá. Acho que é bom a gente relembrar o que a gente viu na prática na aula passada. Na aula passada a gente viu sobre variáveis, viu alguns tipos delas, inteiro, caractere, float. A gente viu alguns exemplos de utilização. No caso desse programa aqui, ele imprime na tela a mensagem qual é a sua idade, ele vai ler do teclado o quê? Um identificador de porcentagem D. O que é porcentagem D? A gente volta na tabelinha. Porcentagem D é o inteiro, ou seja, scanf irá ler um inteiro. Irá guardar aonde? No endereço de idade. Espero que todos vocês lembrem como funciona o scanf. Ele vai dizer o que ele espera receber e aonde ele vai armazenar o que ele vai receber. Esse getChar é meramente para poder evitar conflitos. É bom vocês terem essa prática. Embaixo, ele vai imprimir na tela qual o seu sexo. Scanf. O que ele vai ler? Ele vai ler um caractere. E vai guardar onde? No endereço de sexo. Próximo. Printf. Qual a sua altura? O que ele vai ler? Ele vai ler um porcentagem F. O que é um porcentagem F? Ah, tá aqui, ó. É um float ou um double. E onde ele vai guardar isso? No endereço de altura, que é um float. No final, ele vai imprimir todas as variáveis que eu digitar na execução do programa. A minha idade, 34. Meu sexo, masculino, altura, 1,95, 1,96. Pronto. Sexo é M, idade 34, altura 1,96. Até aí, acredito que todo mundo entendeu. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí. Aparentemente, o povo tá. Não, esse povo é muito inteligente. Ele sabe de tudo, mano. Ele sabe de tudo. Então, beleza. Se todo mundo está entendendo como funciona a operação com variáveis, a operação matemática vai ser trivial praticamente. Porque acredito que todo mundo é familiarizado com operações matemáticas nos estudos regulares aí de vocês, e implementar isso em código é simples. A gente até chama de resolução em código de resolução numérica, porque não é analítico, não tem fórmula, ali só te dá um número direto. Mas enfim, como vocês viram, nas linguagens de programação é definido certos símbolos para poder representar as operações com os valores. Pode ser tanto um valor que você digita no código, tanto uma variável. O código vai interpretar da mesma maneira. Nesse exemplo aqui, eu estou pedindo para ele imprimir essa expressãozinha aqui, 4 mais x igual a um espaço, que eu vou preencher com essa expressão aqui, que é a mesma daqui. Ou seja, ele vai pegar x, somar com 4. Aqui de baixo, mesma coisa. Vai pegar 4 e subtrair de x. Aqui embaixo, vai pegar 4, vai multiplicar com x. Aqui embaixo, ele vai pegar 4 e dividir por x. E aqui 4, ele vai pegar 4
e me devolver o resto dessa divisão por x. Bora ver a execução desse código aqui. GCC, operações das outras. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. A primeira linha. 4 mais x, x é 4, 8, certo? 4 menos x, x é 4, 0. 4 vezes x, 4, 16, certo? 4 dividido por 4, 1. E o resto de 4 dividido por 4 é 0. Se eu mudasse aqui e botasse 5, me retornaria outro resultado. 1. Deixa eu mudar aqui para ficar mais melhor de ver. Porque quando eu divido 5 por 4, o resto é 1. Mas se eu alterasse essa variável para 5, agora as operações seriam feitas com 5. 5 dividido para 5, esta é 0. 4 vezes 5, 20. 4 menos 5, menos 1. 4 mais 5, 9. Alguém falou alguma coisa aí? Opa, pode falar, Alana. Logo no início da aula, eu fui tentar rodar aqui um código em C bem simples, né, de operação, e eu não estava conseguindo. Eu colocava a variável, colocava um valor a ela, e no printf eu só chamava a variável, e não estava rodando. Por quê? Eu não lembro mais. Como é que eu tenho que chamar? Tipo assim, eu coloquei int x igual a 4, e eu só quero que ele me mostre o 4, né, o valor Sim, de x. sim. Não entendi E da como eu dúvida. faço? Bem, diferente do Portugal, onde você pode. Até tem aqui, ó. Portugal, você só coloca a variável aqui e ela vai imprimir para ti. Em C, tu vai ter que reservar um espaço para variável. Como assim? Por exemplo, eu quero imprimir só a idade. Vou botar aqui, porcentagem de, vírgula, idade. É assim que é a sintaxe do printf. Você tem que reservar um espaço para variável, tem que identificar que tipo de variável é. Nisso você segue a tabela. Você quer exibir um inteiro, por exemplo. Você tem que reservar usando porcentagem D. E em seguida, passa a vírgula e bota o nome da sua variável. Nesse caso aqui, ó, como é uma coisa extensa, vai acontecer em sequência. O primeiro espaço vai com a primeira variável. Segundo espaço, segunda variável. Terceiro espaço, terceira variável. Se a gente rodar esse programa, variáveis 4, M, 8.6. Ignora isso aqui, ó, 4. Foi a idade que eu coloquei aqui em cima. Ele me imprimiu só o 4. É assim que funciona em printf. Deu para entender, Alana? Sim, senhorita. Ok. Volta lá para operações só para mostrar o bagulho. Um adendo que eu queria mostrar roda esse código bem aí. Como ele tá. Se vocês perceberem, 4 dividido por 5 não é zero. Ele é zero e uns quebrados. Mas por que está exibindo zero? O porcentagem que ele tá, o espaço que ele reservou ali é para o inteiro. Logo, ele só vai exibir a parte inteira. Se ele botar um F aí, por exemplo, agora você vai ver que... Ué? Essa precisão tá baixa. A precisão deve estar baixa. Não é isso. Muda Ixi. ao invés de 5. Ah, é. É. Deixa assim. Deixa assim. Pronto. Nossa, a precisão tá bem baixa. Não, pô, tá aqui, ó. 8. 0.8, 0.00004. Mas é isso mesmo. Não, mas dá zero. Ah, tá. Agora sim. Aí, ó. Já conseguimos ver que o resultado é 0.8 ao invés de zero. Por quê? Porque agora você está exibindo um valor real. Não é mais um valor inteiro. Isso é importante. Tem muito, eu, quando comecei, eu errava muito isso. Principalmente quando estava aprendendo C. De achar que o negócio ia retornar um resultado real.
mas por estar usando valores inteiros, ele retornava a divisão como um valor inteiro. Isso é importante de vocês memorizarem. Isso aí foi um exemplo. Ah, ok, acho que. O que mais? Tem alguma coisa que tá faltando? Não, acho que não. Tá. Que tal a gente fazer um exemplo de coisa com IMC? IMC, É. fala peso, altura. É. Vamos lá. Nós precisamos de um programa que calcule qual o IMC da pessoa. Não necessariamente exibir nada nesse. Nossa, o IMC está saudável. Só exiba o IMC. Uhum. Acho que é uma forma mais tranquila de fazer. Aí, rapaziada, é bom vocês abrirem suas ideias e tentando fazer também. A Alana falou que rodou lá o código dela com o erro lá. Deu certo? Deu certo, deu certo. Ela disse que deu certo aqui. Esse TDI, ó, ponto H. Ó, esse daqui é um exemplo clássico, gente. A gente. Você tá lá, precisa de um programa para calcular se a pessoa tá saudável. A gente vai ver condições no outro momento, certo? Então a gente não vai cobrar, por exemplo, exiba que está saudável ou não. Mas, com o conhecimento que a gente já adquiriu, a gente já consegue fazer o cálculo. Qual que é a forma do MC, tu lembra? A fórmula do IMC é. Boa pergunta. Pesquisa IMC rapidinho. fórmula. O IMC é peso em quilos dividido pela Hum, altura ao quadrado em metros. só? Ah, É, pela altura ao quadrado. beleza. Pronto. Feito. Isso que deve funcionar. Esse dado que nem preciso, sabe que idade entrava no MC, mas não entra. Não, só Explicando, isso. explicando para quem não Faltou o tem alguma retorno. dúvida. Include, estamos incluindo a biblioteca para poder usar o printf. Primeira aula, nas primeiras aulas aqui. Função principal, beleza. Vamos criar nossas variáveis. Peso, altura e MC. Por que float? Porque é um número quebrado. Peso é 70 e vírgula tanto. Altura é 1, vírgula tanto. E MC é um número quebrado. Então, tudo aqui é float. Como ele falou, a fórmula é peso dividido por altura ao quadrado. No caso, altura vezes altura, mesmo coisa de altura ao quadrado. E printf e MC. Isso aí deve funcionar. Dá um É, imc.c. sim, mas faltam os valores. Tem que botar valor nesse negócio. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero 40. Vamos supor que tem uma pessoa de 1 metro e. Sei lá. Não, uma pessoa de 2 metros. Uma pessoa de 2 metros. Já acho. 2 metros e um peso de. Sei lá. 100 quilos. Beleza. Vamos lá. O resultado disso, se a gente calcular, é peso 100 dividido por altura ao quadrado. A altura ao quadrado é 2 ao quadrado, que dá 4. 100 dividido por 4. O IMC tem que dar 25. Não deu 25. Por quê? Alguém sabe chutar? Não resolve ainda, o Emanuel. Quem sabe por que que isso deu errado? Quem vai ser a alma desbravadora que vai soltar a resposta aqui? Vamos lá, nós estamos aguardando. Bora lá. Quem responder aí Vai ganhar um ponto extra. vai ganhar um ponto extra. O mais próximo que chegar. Tá, tarará, tarará, tá.
Faltou definir a variável, não? Que variável? Int e float. Não, não. As variáveis estão todas definidas e elas têm valores. Então, resposta errada, IMC. No IMC ele está recebendo o valor da divisão, do cálculo, no caso. Então, não é o IMC. Quem se atreve aí? Quem mais? Quem mais vai se atrever a tentar conseguir esse ponto extra? Ah, e nesse caso a gente não tá precisando de inteiro. Cara, e as unidades? Não precisa? As unidades geralmente você vai entrar num padrão assim. Então, tipo, a gente supõe que o 100 é de 100 quilos. Se a gente pedisse em gramas e estivesse recebendo em quilos, aí a gente faria uma conversão. Mas isso é um outro papo. Não são as unidades. Ninguém sabe. Ninguém vai conseguir o ponto extra? E Que triste, que pena. Mano, que é isso, maluco? a casa tá caindo aqui. Eu percebi, meu bom. Não só a sua casa tá caindo, como minha audição também. Ai, desculpa. Foi alto aí? Foi. Foi mal. Tá. Parece que ninguém vai conseguir o ponto. Qual que é a qual que é o problema, Emanuel? O problema é que você tem que definir a ordem que as coisas são resolvidas aqui. Boa, garoto. No caso C, ele está executando, acho que da esquerda para a direita. O que ele está fazendo primeiro? Está fazendo primeiro isso e depois isso. Ou seja, o resultado disso vezes isso. A gente não quer isso. A gente quer peso dividido por tudo isso aqui. Então, para a gente, uma das maneiras de a gente definir a ordem das coisas é colocar isso entre parênteses. Ou seja, peso será dividido pelo valor total do que tiver aqui dentro. Se a gente rodar de novo, pronto. Exato. Pra gente entender, num sentido mais matemático da coisa, peso estava sendo dividido pela altura primeiro. Então, 100 nesse caso dividido por 2 dá 50. Só que aí você tem mais uma operação de multiplicação. Então, 50 vezes 2 dá 100, que era o resultado anterior. Isso a gente chama de precedência de operações. Qual que é a precedência de operações, senhor Lucas? Geralmente, as coisas que estão entre parênteses, mais interno. Então, nesse caso aqui, o que vai ser feito primeiro é tudo que está dentro do parênteses. Ah, mas não tem parênteses, ou tem várias operações dentro do mesmo parênteses. Horas, então nós vamos seguir as regras de matemática. Primeiro, multiplicação e divisão, o primeiro que aparecer, da esquerda para a direita. Depois, adição e subtração. Da esquerda para a direita, o que aparecer primeiro. Inclusive, é até bom mostrar como é que funciona em Portugal também. Tem um rapaziada que está fazendo em Portugal. Faz o mesmo programa. Bota tipo o mesmo programa. E a gente mostra que o erro vai acontecer também no mesmo... É peso e altura. Peso e altura. Como recomendação, se vocês estiverem preocupados com unidade, vocês podem, de certa forma, botar a unidade atrelado ao nome da variável. Então, sei lá, peso, ao invés de ser a variável peso, você pode botar peso em kg, quilogramas. Pode ser kg, mas o kg ele fica meio obscuro do que é. É tipo, é peso, mas peso de quê? Ah, e se vocês tacarem variáveis de uma única letra, No futuro vocês irão se arrepender. vocês irão se arrepender. Eu só digo isso. Ótimo, roda. Portugal é inteligente, rapaz. Portugal é inteligente.
Mas por via de regra, Será que ele faz primeiro da direita e depois da esquerda? talvez, é possível. Ou talvez ele detecte que... Olha aí. Ele faz nessa direção aqui, ó. Mas aí no caso 100 é 2 dividido por 100 dá 1 sobre Mas espera aí. 50. 0,02 vezes... Ah, tá certo. É da direita para esquerda mesmo. Mas agora se eu quiser... Ah, não. Não, Dá pra mim arrumar isso aqui... Cara, pra mim arrumar isso aqui... Não faz sentido porque eu tô colocando como se 100 fosse dividido para 25. Mas enfim. Mas enfim, provavelmente deve ser algum detalhe de implementação interna da linguagem, o que é legal, mas não confiem não confiem nesse tipo de comportamento. Sempre coloquem a ordem das operações entre parênteses. Se você quer que uma coisa seja feita primeiro, bota entre parênteses. É bom. É bom. Pode até ser que sem o parênteses dê na mesma. Mas para você que vai ler, você vai entender que, isso é feito primeiro e depois isso. É o mesmo motivo que a gente usa parênteses, colchetes e chaves na matemática. Por que a gente usa? É só porque a gente quer parecer inteligente? Também, mas porque deixa mais organizado. E a pessoa que vai fazer o bendito do cálculo não vai ficar doida pensando o que você estava querendo significar entre, sei lá, peso dividido pela altura e depois multiplica pela altura, ou peso dividido pela altura ao quadrado. É importante. Então, precedência de operações. Geralmente vai ser, no caso, vai ser multiplicação e divisão, o que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Subtração e adição, o que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara aqui, que é importante. A gente vai pedir as questões de casa, vocês vão. A gente vai, Lá de aí. a gente vai encher um pouco a mão, porque a aula de hoje foi tranquila. Passa o link de frequência. Já bateu as 10 horas? Já? Já. Peraí. Tá aí o nível de frequência. Ok. Frequência. Bom, eu estou supondo que ninguém quis. Ninguém ninguém Com tá dúvida. com dúvida, com problema. Então, Vou beleza. fazer só mais um exemplo. Pode ser. Vamos supor que eu quero calcular notas. Só calcular notas, por enquanto. Muitas das coisas que a gente vai fazer de exibição de resultados, a gente vai fazer quando a gente chegar em operações lógicas, condições e tal, que a gente vai fazer coisa interessante. A gente vai retornar esses exemplos, tá? Então, quem não tá fazendo as atividades, além de não tá pegando presença, vai tá... Não tá pegando presença e não vai estar aprendendo. Porque a gente vai também retornar. Alguns exemplos anteriores a gente vai retornar. Às vezes para melhorar ou complementar com alguma coisa. Nota final. Tá, qual vai ser a fórmula da nota? Vamos supor que são três matérias. Vamos supor que eu estou fazendo um curso de. Sei lá. Sei lá, um curso de programação. Vamos fazer eu quero fazer a média aritmética das três matérias do curso, vamos botar assim. Vamos supor que um é web, o outro é engenharia de software e o outro é, sei lá, projetos. Vamos tentando aí também, rapaziada. Pois é, escrevendo, vai escrevendo, bora escrevendo, povo. Bom,
Vamos supor que a primeira nota, sei lá, eu tirei em web 10, porque web é muito fácil. Tirei 10. Vamos supor que em engenharia de software eu tirei 2, porque a professora me odeia. E vamos supor que em projetos eu tirei 6 porque eu procrastinei e fiz o projeto, mas ele ficou meia boca. Deixa assim. Ok, compila? Só mudar o nome para ficar organizadinho. Ah, é bom ponto. Cadê o rename aqui? Rename. Notas. Pronto. Faltou ponto e vírgula e faltou. Ah, não, o retorno de. Eu não tava reclamando, eu acho. Mas é bom botar. Só pra das dúvidas. Ponto e vírgula. Isso. 14. Vamos fazer a conta na mão primeiro. 10 mais 2 mais 6 12. dá 18. Dividido por 3 dá. Não dá 14. Não dá 14. Ó, qual é o problema? Qual é o problema, senhoras e senhores? Falem aí, citem. Será que alguém acerta? Será que alguém acerta dessa vez? Não é possível que ninguém acerta dessa vez. Tá, pera lá que eu já vou bem ali. Espera o povo digitar aí um pouco. Vai lá. E aí, rapaziada, ninguém vai. Ninguém vai Aqui. responder. Tem que colocar o. É parênteses? Os parênteses novamente? Tá, mas coloca onde aqui? Colocar onde? Coloca no nota 3? No nota 1? Nas notas? Em todas as notas? Todas as notas. Ah! Ah, tá Agora esperto. sim. Será que é isso? Não sei. Uau! Incrível. Ótimo, tirei 6 na matéria. Passei raspando. Passa Bom, direto é trem. Então, vocês perceberam agora que só com o conhecimento que a gente já tem, que é variáveis e operações matemáticas, você já consegue fazer algumas coisas interessantes. Com o conhecimento que vocês têm, vocês podem fazer uma calculadora de raízes de equações de segundo grau. Só com isso. Não vai ficar bonito, não vai ficar tão legal, porque vai faltar um caso de tipo se uma raiz quadrada lá for menor que zero. Mas, com isso aqui já dá pra fazer coisa interessante. Você já determinou se o cara lá ele tá saudável com o IMC, e você determinou se esse outro cara aqui passou raspando na matéria. E é assim, a programação é uma série de conhecimentos que vão se construindo e vão se seguindo até você chegar num ponto que você consegue fazer um produto. Ou uma coisa que você vai usar ou que você vai permitir que outras pessoas utilizem. De grão em grão, a galinha enche o bico. Exatamente. Bom, essa foi uma aula curta. A gente vai Calma, terminando. pô. Tem que mostrar aqui uma parada ainda. Você vai mostrar uma parada? Vou. Então mostra a parada, pô. É tipo um extra, porque, assim, a aula em si de expressão matemática é só isso. Soma, subtração, multiplicação, resto, divisão, a gente viu tudo. Só que existem outras funções que úteis e existem, pode ser que os senhores venham precisar dela no futuro, que são a potenciação, não, isso aqui é a raiz quadrada, a potenciação e algumas constantes, ou algumas funções mais específicas, como seno e cosseno. No caso, para vocês utilizarem potenciação, raiz quadrada, em C, vocês precisarão dessa biblioteca aqui. Se alguém precisar, quiser desenvolver um algoritmo
que utilize essas coisinhas aqui, incluam essa biblioteca, senão não vai dar certo. Além disso, vocês vão ter que linkar o algoritmo de vocês à biblioteca. É um pouquinho chato, mas quem for querer fazer, procura a gente que a gente vai dar a orientação certinha de como funciona, de como fazer. Mas como é que funciona? SQRT vai calcular a raiz quadrada do valor que tiver aqui dentro. No caso, raiz quadrada de 5, um número lá bem quebradinho. Vou botar aqui 9, não, 4, para ficar melhor de ver. Eu vou comentar isso daqui. Emanuel, você consegue fechar e abrir de novo a transição que eu acho que ela travou. Eu estou editando o código, tá aparecendo não? Não. Travou Tá. quando você selecionou o Include Math. Aparecendo agora? Agora tá. Beleza. SQRT, raiz quadrada, ou potenciação. Como é que funciona? Base, expoente. Base, vírgula, expoente. X elevado a 2. Se fosse, eu quero calcular o cubo, bota 3. A 20, bota 20. E por aí vai. Esse aqui é a constante de π. Para você acessar ela, você bota um M, que é da biblioteca, para fazer. É um M de math, underline π. Esse aqui é um número de Euler, se alguém for precisar, por algum motivo. Esse aqui é a função cosseno. O seno de π é 0 e o cosseno é menos 1, se eu não me engano. Se eu rodar esse código, ele vai me dar os valores disso aí. GCC, LM, operações, aqui, ó. Raiz quadrada de 4, 2. 4 ao quadrado, 16. O valor de π, 3,1415, 93, blá, blá, blá. Euler, 2,71 e etc. Seno de π, 0. Cosseno de π, menos 1. Em Portugal, dá para fazer também. Os caras colocaram algumas funções aqui. No caso, você vai ter que fazer esse comando aqui, ó. Inclua biblioteca matemática. Lá dos primeiros aulas. Incluir biblioteca é você adicionar funções extras à sua linguagem de programação. Se você não incluir isso aqui, nada disso aqui vai ter significado. Para que isso aqui faça alguma coisa, você vai ter que incluir a biblioteca. Isso aqui é só um apelido. Toda vez que eu for chamar essa biblioteca, for usar algo dessa biblioteca, eu uso esse apelido. No caso, apelido, ponto, potência, ou seja, a função potência da biblioteca matemática. Mesma coisa do C. Base, expoente. Raiz. Aqui no Portugal, ele é até um pouco mais prático, porque ele te permite alterar o índice da raiz na própria função. Você não precisa usar frações de potência para poder calcular a raiz. Π, mat.π. Seno, mat.seno, seno de π. Cosseno, mat.cosseno, cosseno de π. Se eu rodar, ele vai me devolver isso. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 4, 2. Π, 3,1415. Seno de π. O Portugal parece que é absurdamente preciso, porque esse número é 1,22, mas percebam, ele está elevado a menos 16, ou seja, são 16 zeros, 1,2. Ou seja, é 0,0000000000000000001,2. Eu fiquei espantado com isso aqui. E cosseno de π, menos 1. É isso. Pronto. Então é isso, gente. Esperem pelo dever de casa. A gente agradece muito quem tá aqui, né? A gente tentou não demorar muito. Muito obrigado por estarem aqui. A gente agradece. Não esqueça da lista de frequência. Quem não assistiu na lista de frequência. Peraí. Alguém tem dúvida? Alguém tem Alguma dúvida, coisa? alguma coisa assim? Porque a gente já tá pra fechar. Eu pergunto como é que faz uma expansão de Taylor aí, bem rapidinho. Meu Deus, medo. E ainda vou implementar uma derivada em C. Tá, mano, confia. Bom, tô supondo então que ninguém teve nenhuma dúvida. Eu espero que todo mundo então mande o dever de casa. A gente vai fazer
A gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp. A gente vai fixar lá. Preste atenção na data, porque a data é entrega até quarta-feira. Quinta-feira corrige e manda. Sexta-feira, aula nova. Certo? Se você não tá mandando, não tá adquirindo presença. Tá? Então é importante não só assinar a frequência aqui, mas também fazer as atividades. Tá? Ok. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Espero todos que tenham gostado da aula. Exercitem, façam pequenos programas, experimentem com várias coisas e, no geral, tenham dúvidas. A chamada, negócio de chamada, tem a frequência aí. Chamada não tem não. Até a gente lembrar o nome de todo mundo, né? Além disso, tem muita gente que apareceu nas primeiras aulas, mas não tá aparecendo mais. Então, a gente tá fazendo por atividade. Então, se você não tá entregando as atividades, é preocupante. Bom, espero que... Ah, sim. Pois é. Por isso que a gente ressalta toda vez. Façam as atividades. As atividades são importantes. Bom, espero que todos tenham gostado. É isso. Eu ofereço a vocês, eu e Emanuel oferecemos a vocês o restante da nossa energia e a nossa última garrafa de café. Um abraço e classe dispensada. Bora, senhoras e Valeu. senhores. Bora jantar, bora jantar. Uhul!